Faremos a leitura da palavra de Deus na carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 26. Filipenses, capítulo 1, versículo 20 ao versículo 26. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da vossa fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Vamos ter mais uma breve oração. Peço a nossa irmã Ismália que nos guie nessa oração. Pai de amor, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que o Senhor venha agora, Pai, estar com o pregador desta noite, para que ele fale, Senhor, através de Ti, e que ele possa, Senhor, falar aquilo que nós precisamos ouvir, ó Pai. Que nós possamos voltar os nossos pensamentos agora ao estudo da Tua palavra e que possamos praticá-la, Senhor, não só durante a semana, mas em toda a nossa vida, Senhor. Esteja conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém. Será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meus irmãos, a vida e a morte nos esperam. Todos nós temos um encontro marcado com a morte, jovens, idosos. A palavra de Deus nos diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Nós vamos falar nessa noite, o tema da nossa reflexão é uma questão de vida ou morte, de vida ou morte. O objetivo do apóstolo São Paulo, conforme o texto, é esse: Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Nem sempre foi esse o objetivo do apóstolo Paulo. As suas glórias, seus pensamentos estavam voltados para algumas conquistas deste mundo. Ele se orgulhava muito da sua ascendência, da tribo de Benjamim, israelita, fariseu, a liderança que ocupava na vida religiosa do seu povo, a autopromoção no judaísmo, e havia sido a sua paixão, vamos dizer assim, todas essas coisas, a sua progressão, o seu desenvolvimento dentro da sua religião. Todos nós sabemos que Paulo odiava a Jesus Cristo e perseguia a igreja, e houve uma mudança na sua vida. Todos nós conhecemos através lá de Atos capítulo 9, quando Paulo foi encontrado por Cristo.
às vezes nós dizemos que nós encontramos a Cristo, mas na verdade, no caso de Paulo, está muito claro que foi Cristo que o achou. Conforme nós cantamos dos nossos hinos, que diz: um dia Jesus achou-me, um dia Jesus achou-me. E agora Paulo, ele muda completamente a direção da sua vida. Ele passa a ser perseguido, apedrejado, açoitado, e também chega à cidade de Roma como prisioneiro, depois de ter tido um naufrágio na ilha de Malta, E ele aceita o sofrimento que teve que enfrentar como uma maneira de honrar a Jesus Cristo, aquele que o chamou, aquele que encontrou. E ele fala da maneira como encara isso, diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. E ele disse que o objetivo era, no seu corpo, Cristo seria engrandecido, na vida ou na morte. Diz também: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, é dessa forma que Paulo agora, ele segue a sua vida como apóstolo de Jesus Cristo. Ele foi escolhido para ser apóstolo, tendo essa aceitação desse sofrimento como uma maneira de honrar a Jesus Cristo. E tudo aquilo que nós dissemos que era tão importante na sua vida, que era a razão da sua vida, ele diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. A comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, a vida de Paulo, que antes tinha todos os privilégios de uma linhagem reconhecida, de uma liderança destacada dentro da sua religião, e todas as coisas que ele se orgulhava, ele diz que considera como perda, e agora ele participa da comunhão dos sofrimentos de Cristo, conformando-se com ele na sua morte. Esse era o objetivo do apóstolo São Paulo. Ele diz: engrandecer a Cristo no seu corpo. Qual tem sido o nosso objetivo? De Paulo, desde que encontrou com Cristo, o seu objetivo era diferente. E agora ele diz também, na sua confiança: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Então, morrendo ou vivendo, Paulo pertencia a Cristo, mas estava num dilema. É claro que ele preferia partir e estar com Cristo, não há termos de comparação. Entretanto, se ele permanecesse
na carne, isso é, se ele continuasse vivendo nesse mundo, seu trabalho seria proveitoso para a igreja e para o reino de Deus. E ele estava tão interessado no progresso da obra de Deus, e ele queria fazer tudo pela igreja, que ele falou, bom, então, se isso tem que ser assim, ele preferia ficar realmente trabalhando nesse tempo. O certo é que para ele não faria diferença a morte e a vida nesse aspecto, em outro aspecto. Ele estava convencido que não seria derrotado de maneira alguma, porque se vivesse ou morresse, ele desfrutaria o céu. Nós vamos destacar essas duas partes primeiro, sobre o viver é Cristo e o morrer é lucro. A glória de Cristo era a finalidade da vida do apóstolo Paulo. Ele queria dar toda a glória a Jesus Cristo, aquele que o encontrou, aquele que o chamou. E a graça de Cristo era o princípio, era a força motriz, era o que o levava na sua caminhada cristã. E a palavra de Deus, sem dúvida, era que norteava os seus passos, que dirigia o seu caminho. Paulo, ele é extremamente apegado às Escrituras, a sua ênfase é na palavra de Deus. Então, Cristo para ele era o princípio, a regra era a palavra e a finalidade era dar glória a Deus. Para Paulo, nós podemos notar que Cristo, como dissemos, era o começo da vida. Porque aquele encontro que ele teve com Cristo lá em Damasco, foi como se ele começasse a viver novamente. Foi uma experiência tão profunda, tão dramática, vamos dizer assim, que ali inicia-se uma nova etapa e agora ele vai ter uma nova vida. Então, para Paulo, a vida estava começando a partir daquele dia que ele encontra-se com Cristo. Eu costumo dizer que há 2 dias marcantes na nossa vida. O dia que nós nascemos, o dia do nosso aniversário, e o dia que nós tivemos um encontro com Cristo, o dia que tivemos um encontro com Cristo. Se bem que é certo que muitas pessoas que são de Cristo não são capazes de identificar exatamente o momento, mas elas sabem que são de Cristo. Mas há pessoas que têm uma experiência marcante e elas sabem que foi naquele dia, naquela hora. Ele fala, bom, eu estou morando na mesma casa, na mesma rua, só que eu não sou mais a mesma pessoa. Ele sente que começou uma nova etapa, começou uma nova vida. Para Paulo, também, Cristo era a continuidade desta vida. No sentido de que nunca houve um dia sequer na vida de Paulo que ele não estivesse na presença de Jesus. Ele, invariavelmente, pelo que nós lemos nas Escrituras, ele se manteve ligado à pessoa do seu Salvador. E nos momentos mais assustadores, mais difíceis da sua vida, Cristo estava ali para consolá-lo. Paulo, durante a noite, teve uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fale e não te cales. Então, numa circunstância difícil, o Senhor lhe apareceu à noite e disse, não tenhas medo, né? Não tenhas temor. Então, Cristo não somente era o início de uma nova vida, mas era a continuidade dessa vida. E para ele, meus irmãos, Cristo também era a grande inspiração da sua existência. Era a grande inspiração da sua existência. Nós temos visto hoje que as pessoas têm necessidade de ter um ídolo, né? Às vezes no esporte, na música, no cinema. Paulo, ele voltava todo o seu coração, toda a sua vida para Jesus Cristo. E Cristo era a inspiração dele e deu a ele o apostolado. Ele se tornou um apóstolo dos gentios e deu a ele, acima de tudo, a sua graça para que ele pudesse enfrentar todas as adversidades, principalmente um espinho que ele menciona que tinha no seu corpo, na sua carne. Com certeza alguma coisa dolorida, né? Um espinho na carne, uma coisa lancinante. E ele ouviu do próprio Jesus, disse, a minha graça te basta.
Então, para o apóstolo Paulo, Cristo era a sua grande inspiração na existência e era também a recompensa da sua vida. Era uma amizade que ele possuía estreita com o Senhor, ele andava em íntima comunhão com Cristo. Se Cristo fosse removido da sua vida, Paulo não seria ninguém, Paulo não seria nada, porque, na verdade, ele disse: para mim, o viver, tudo consiste nesse fato, que para mim, o viver é Cristo. Meus irmãos, ninguém para ele era mais importante que Jesus Cristo. Nós vemos hoje que as pessoas estão necessitadas, principalmente aqueles que não passaram por uma experiência de conversão. E eu digo que é claro que nós podemos gostar de um esporte, mas nós estamos vendo pessoas que estão fazendo do esporte a sua própria religião. Eles oram nos estádios como se isso fosse uma coisa apropriada. Eles lutam e acabam até morrendo, porque o que motiva a vida de muitas pessoas, principalmente aqueles que não têm uma vida espiritual, é se apegarem a algumas coisas. Às vezes os homens falam das mulheres nas novelas, hoje nem tanto, né? Mas os homens também, às vezes, exageram em outras atividades da sua vida, quando, na verdade, a nossa recompensa é Jesus Cristo. E como nós temos vivido? Para nós mesmos, para este mundo, ou temos vivido para Jesus Cristo? Então, para Paulo, não restava nenhuma dúvida, ele disse: para mim, o viver é Cristo. E eu creio que é isso que está faltando. Às vezes nós podemos até ter muita atividade na igreja, porque gostamos, mas se nós não tivermos identificados com Cristo, se nós não tivermos Cristo como o centro das nossas vidas, essas coisas que são importantes, elas perdem realmente o seu valor, porque tudo que nós fizermos, seja em palavra, seja em ação, deve ser feito em nome do Senhor Jesus Cristo. E era essa a visão do grande apóstolo Paulo, que disse: para mim, o viver é Cristo. Mas ele possuía também um dilema. Ele falou: o morrer é lucro. O morrer é lucro. Eu creio que dificilmente alguém daqui poderia dizer isso. Talvez alguns possam dizer com muita propriedade que é um grande ganho morrer, ser um lucro, ser algo muito valioso. Porque para o homem carnal e para o homem mundano, a morte é a pior coisa que pode acontecer. Porque para ele cessa toda a sua esperança, o seu conforto e aquelas coisas que ele coloca o seu coração nesse mundo. Quando a pessoa está, às vezes, num estado terminal e consciente, né? E às vezes ela olha, às vezes, para esse mundo, às vezes olha pela última vez para esse mundo. Então, o homem que não tem Cristo, ele vai deixar todas essas coisas. A aparência desse mundo passa, nos diz as Escrituras. Mas a morte para o cristão é diferente. É quando cessam todas as nossas fraquezas, todas as nossas misérias, todos os males desta vida, e somos levados a usufruir o bem maior. A morte, meus irmãos, para o cristão é ele estar imediatamente com Cristo. Existem algumas passagens das Escrituras que falam da morte como um sono. Mas, na verdade, é porque o que dorme é o corpo, não é a alma. E também porque existe uma similaridade entre o sono e a morte. Né? A gente olha a pessoa ali dormindo, né? Assemelha-se à morte. Mas Paulo, quando ele está na iminência da morte, quando ele está próximo da morte, ele viu a morte nesse sentido como entrar imediatamente na presença de Deus. Ele disse: eu prefiro partir e estar com Cristo. Isso é, partir aqui quer dizer, eu prefiro morrer e estar com Cristo. Ele não está dizendo aqui que ele prefere morrer e ficar dormindo até o dia da ressurreição dos corpos. É a ressurreição dos corpos. Mas ele entende que no momento da sua morte, ele vai estar com Cristo.
As palavras que Jesus disse ao ladrão, a um dos ladrões que estava ali do seu lado, ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje você estará comigo no paraíso. Meus irmãos, a morte é a nossa união e uma reunião. É a nossa união com Cristo e a reunião com pessoas que nós amamos, com as quais convivemos, com as pessoas que nós prezamos, e vai ser um reencontro. Eu não sei quantas pessoas tiveram a sensação de morte. Eu me lembro, os irmãos acompanharam também, que um dia que eu deixei sangue para coleta, para exame das enzimas, então o médico ligou na minha casa e disse: pastor, o senhor venha imediatamente, o senhor vai ficar internado. E eu sabia que era UTI, né? Então, eu fiquei pensando, em poucos segundos, né, o que eu precisava fazer diante daquela situação. E é claro que o nosso pensamento, se não for esse, não tem sentido. Nós temos que pensar que, se partirmos, nós vamos estar com Cristo. E Paulo disse: eu prefiro partir e estar com Cristo. Partir e estar com Cristo. Então, se nós acreditamos na palavra de Deus, nós cremos que a morte é a união com Cristo e a reunião com aqueles que partiram, com aqueles que são nossos entes queridos, nossos amigos, nossos irmãos. Quantos que aqui congregavam-se conosco e ao longo do meu ministério também, que partiram. E essa reunião, meus irmãos, ela vai, na verdade, deixar aqui um lugar vazio, né? Essa é outra sensação também terrível, desse lugar vazio, de um assento vazio, né? De um lugar vazio. Naqueles mesmos dias que eu estava um pouco depois com problemas também de outra natureza, de saúde, eu tive um irmão que faleceu com 56, 57 anos, né? E ele estava bastante mal, mas eu esperava vê-lo na manhã seguinte, e quando cheguei não havia ninguém no quarto, né? Então a gente já entendeu que ele tinha partido, né? E para Paulo, essa questão de partir, que pode ser muito traumatizante para algumas pessoas, para Paulo não era. Por quê? Porque ele tinha certeza que nem a morte nem a vida o separaria de Cristo, que se ele partisse, ele estaria com Cristo, porque o seu coração não estava em outras coisas a não ser firmado na pessoa e na obra de Cristo, com quem ele tivera um encontro lá em Damasco. E o resultado de tudo isso é que ele ficou, disse: eu estou em aperto, dos dois lados eu estou em aperto. Porque ele disse, para ele morrer era uma coisa, ele não queria morrer, mas se morresse não seria nada trágico. Mas ele falou: eu não sei se eu prefiro continuar vivendo ou morrendo. E ele pôde entender que não era ele quem faria ou tomaria essa decisão, que ele apenas seguiria aquilo que Deus tinha o propósito para a sua vida. E concluindo, ele diz assim: tendo vontade de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. O mais importante era que ele permanecesse. Eu fico pensando qual a importância de algumas pessoas que vivem uma vida tão longa. O que isso significa para a igreja? O que significa para a obra de Deus? Que resultado realmente tem isso? Né? Nós cantamos esse quero ser um vaso de bênçãos. E Paulo, ele falou: bom, se eu ficar, eu quero ficar para o bem do povo de Deus, para o bem da igreja de Cristo. Então, para um homem de Deus, a partida é desejável. Não é que ela é desejável em si, mas ela está ligada a algumas coisas necessariamente que a tornam desejável. Ele diz: se eu não posso estar com Cristo sem partir, eu devo partir para estar com Ele. Eu creio que ele raciocinou assim: se eu preciso partir, então eu devo partir para estar com Ele. E a alma parte imediatamente para Cristo.
é uma ausência do corpo, e o apóstolo também diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício não feito por mãos, eterna nos céus. E por isso nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. E diz aqui também: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então ele está dizendo que se acontecer da nossa casa terrestre, o que é a nossa casa terrestre? O nosso corpo se desfizer. Porque o desgaste é natural, passar dos anos, né? Alguns mais, outros mais tarde, outros mais cedo. Ele diz que nós temos uma casa nos céus, não feita por mãos, uma casa nos céus. E disse, então, por isso nós temos bom ânimo, porque enquanto nós estamos no corpo, nós estamos ausentes do Senhor. Ele diz, então eu prefiro deixar o corpo e estar em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Na verdade, Paulo, ele estava dizendo essas palavras não fora de um contexto. Ele estava como prisioneiro e era muito incerta a sua situação, se ele seria sentenciado à morte ou se ele continuaria vivendo. Então, ele colocou diante de Deus essa situação, dizendo, Senhor, eu estou assim, né? Eu posso ser julgado e posso ser morto, como foi, sentenciado à morte, ou posso continuar vivendo. E ele falou, as duas coisas não são ruins. E será que nós pensamos assim? Será que nós raciocinamos assim? Se nós vivermos, ele não tinha dúvida, não era entre estar nos céus e na terra, qual seria melhor, qual seria pior. Isso ele não tinha dúvida, que era muito melhor. A dúvida dele era o seguinte, o que seria de mais importante? Desfrutar da comunhão com Cristo ou continuar o trabalho que lhe fora dado? Meus irmãos, é um tempo que as pessoas não têm a missão, o sentido da sua existência, principalmente às vezes nas igrejas. Nós podemos ir pregar uma doutrina muito ortodoxa, mas vivermos como se Deus não existisse. Nós vivemos para nós mesmos. E Paulo disse, eu não vivo para mim mesmo. Para mim o viver é Cristo. Assim, ele coloca a situação, e sabendo que nesse mundo nós nascemos para enfrentarmos muitos problemas. Essa é uma realidade. Quer queiramos ou não, nós nascemos para enfrentarmos problemas. E Jesus disse, no mundo passais por aflições. Mas sabia também que após essa passagem, a Deus, ao pecado, à tentação, à tristeza e uma nova realidade. Então, o que é a morte? A morte está em movimento. Eu gosto muito, às vezes, de brincar, não quando acontece o fato, mas às vezes a gente fica falando, olha, a fila está andando, a fila está andando. Meus irmãos, a morte está realmente aí ceifando vidas. Cada dia nós estamos mais perto, cada dia nós estamos mais perto da nossa casa. Então, o tabernáculo, a tenda, o nosso corpo, que é algo transitório, quando ele se desfaz, nós temos uma residência permanente. E a vida, a morte é isso mesmo, ela está em movimento. E o que é realmente a morte? É soltar as amarras, é soltar as cordas. Interessante que algumas pessoas, eu fui capelão de hospital, e vi muitas pessoas partirem desse mundo. Durante 4 anos eu estive ali, às vezes nascia criança, muitas pessoas se restabeleciam, e muitos morriam. E alguns tinham dificuldade de partir. Mas partir é soltar as amarras, é soltar as cordas, é recolher a âncora e alçar as velas para que
a nossa frágil embarcação vá pelas profundezas em direção ao refúgio eterno, ao lar celestial. E a morte traz soluções, por incrível que pareça. Soluções para os problemas da vida, muitas vezes é a morte, por problemas que torturam muitas pessoas. Eu tenho muita pena de pessoas que se suicidam, porque eles têm mais medo do dia seguinte do que da própria morte. Ele diz, o dia seguinte vai ser um dia muito difícil. E nós temos que orar pelas pessoas, temos que cuidar, não é? Porque há muitas pessoas aí torturadas. Mas a morte, num certo sentido, a pessoa vai ver que muitas coisas que foram quebradas vão ser consertadas. Muitos elos, né? Casamento, uma das coisas mais que me impressionou nesse tempo de capelania foi a despedida de um casal de velhinhos, né? Um deles estava partindo e eu assisti toda aquela movimentação, as conversas na UTI, aquilo lá ficou impresso, né? Na minha mente, no meu coração. Mas as coisas serão consertadas e aquelas coisas que nós não entendemos, elas serão realmente compreendidas, nós as entenderemos. Nesta vida nós não compreendemos muitas coisas, o porquê. E o apóstolo Paulo, ele já havia dito sobre o seu desejo de estar com Cristo, ele disse, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele diz, eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Meus irmãos, como nós consideramos a nossa vida preciosa? Né? Nossa, o conforto, tudo realmente está ideal. Né? E Paulo falou, não, eu quero usar a minha vida para que Cristo seja engrandecido no meu corpo e haja o que houver, quaisquer situações, ou a morte ou a vida, eu estou certo de que não serei envergonhado e que Cristo será engrandecido no meu corpo. Julgou melhor viver um pouco mais nesse mundo a serviço da igreja. Meus irmãos, eu creio que nós temos que ter uma visão melhor da nossa consagração, do nosso serviço a Deus, do compromisso que fizemos quando fizemos a nossa pública profissão de fé e fomos batizados, que muitos talvez se esqueceram. E quando falamos compromisso, nós estamos com a igreja, não estamos falando desse prédio, das instalações, né? Mas o compromisso que temos como povo de Deus com Cristo. E é com Ele que Paulo está identificado, é a Ele que Ele quer servir. Então, como dissemos e vamos concluir, o aperto de Paulo não é entre viver neste mundo e viver no céu, mas entre servir a Cristo e desfrutar do outro. E Paulo vai ser um exemplo brilhante, como que através de Cristo nós podemos enfrentar a pior situação, de maneira firme, confiante, com coragem. Agora, eu não quero concluir esse sermão falhando num aspecto, porque, nossa, como Cristo era importante para Paulo. Isso está aqui claro, né? A pergunta é, qual a importância de Cristo para mim? O que eu estou disposto a não envergonhá-lo nesse mundo, a confessá-lo diante dos homens, a trabalhar para o crescimento do seu reino? Então, Cristo era tudo isso para Paulo, era a própria vida que ele teve, uma nova vida, era a continuidade, era a graça que o sustentou, era a sua recompensa, porque sem Cristo Paulo já não seria mais nada. Há muitas pessoas que têm apenas um nome na igreja, e é importante ter um nome, não é? Mas às vezes não tem ainda essa comunhão e essa identidade com Cristo. Sem falar que primeiro é preciso tomar uma decisão radical de romper com o mundo, de romper com o orgulho. Há pessoas que têm medo porque o que o parente vai dizer se ele se tornar um cristão autêntico, os seus amigos de emprego, de escola. Então, quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do Pai.
Quem me confessar diante dos homens, também o confessarei diante do meu Pai. Então, não é o que Cristo era para Paulo. O que nós temos que aprender aqui, buscar o que Cristo significa para mim. Será que nós vamos sair daqui nessa noite e dizer, para mim, o viver é Cristo? E se eu morrer? O que vai acontecer? Será um grande lucro, mas só para aqueles que estão em Cristo. Você está preparado para viver em Cristo? Ou morrer? Ninguém está pronto para viver com Cristo até que esteja pronto para morrer com Cristo. Então a pergunta é essa: você está pronto para morrer ou para viver com Cristo? E essa é a questão de vida ou morte. Para mim o viver é Cristo, morrer. É uma questão de vida ou morte. É a questão mais importante que os seus negócios. Nós amamos nossa família, mas mais importante que a nossa própria família, mais importante que quaisquer coisas. A companhia de Cristo é mais importante que qualquer outra criatura. Ah, eu gosto tanto de fulano, e é claro que nós gostamos, temos os nossos amigos, mas nenhuma pessoa, nada, nenhuma coisa pode ocupar o lugar de Cristo, e nós temos que chegar a esse ponto de dizer, eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim, e eu quero viver como Cristo viveu, eu quero que Ele viva em mim, e para mim, isso é, para mim, cada um precisa dizer isso, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Deus os abençoe.